Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Infelizmente família, o vídeo âncora, o vídeo principal que eu tinha feito sobre o assunto do momento, ele foi bloqueado assim como todos os outros vídeos com esse mesmo tema. Eu sei que vocês podem dizer, ah Davi, mas tem outros canais falando, fazendo bons vídeos e eu não duvido disso. Mas os nossos vídeos estavam mostrando a realidade, os fatos, sem papas na língua, mostrando simplesmente fatos. A gente pegava notícias aí da própria mídia de 3 ou 4 minutos, passava 10, 15 explicando, descontaminando a verdadeira informação daquela notícia, né? Sem criar nada da nossa cabeça e também sempre se apegando aos fatos e mostrando somente os fatos. E aí isso tem incomodado, né família? Então todos os nossos vídeos com o tema foram tirados aqui do canal, né? Arbitrariamente, eu tive que tirar, e o novo que eu fiz também não passou. Então o que é que eu posso fazer, né família? Isso aqui é deles, eu estou procurando, como eu já falei em outros vídeos, outras alternativas, mas por enquanto tá difícil de encontrar, porque tem outras plataformas, mas vocês sabem que o canal também ele precisa gerar uma renda, porque esses vídeos dão trabalho. Um vídeo desse ele demora de 4 a 14 horas para ficar pronto. E aí, como é que faz? Então é complicado. Enfim, o que a gente vai falar hoje agora, que é um tema também que vale muito a pena a gente falar, porque também nos dá um sentimento de vitória, não é? A informação realmente, eu sei que é difícil, a gente enfrenta toda essa censura, mas a gente está conseguindo levar as informações. E eu digo a gente, nós mesmos, todos nós, porque não adianta eu fazer os vídeos e vocês não assistirem, não adianta vocês não comentarem sobre o assunto. Então cada vez mais as pessoas estão despertando, então isso é muito bom. E toda essa censura mostra que o sistema tem medo disso, né? Leis estão sendo criadas inclusive para censurar, para nos calar, porque no pau a pau eles não estão conseguindo, eles estão ficando para trás, estão perdendo, estão ficando com medo e ficando desesperados. Enquanto a gente tiver essa brecha, a gente vai falar isso aqui. E aí, na questão, quando entra no evangelho, muitos caras ficaram ricos e poderosos distorcendo o evangelho, trazendo doutrinas maçônicas, doutrinas pagãs para dentro do cristianismo e fazendo exatamente o que Cristo disse, né? Tornando as pessoas 2 vezes mais filhas do diabo do que filhas de Deus. E aí a gente vem aqui para mostrar essas coisas, e esses caras têm perdido muito poder, têm perdido muita relevância, têm perdido muito dinheiro, e eles ficam revoltados. Então, quando eu mostrar agora o Silas Malafaia defendendo o carnaval e dando uma dura nas pessoas que criticaram, eu vou primeiro mostrar para você ver que de fato se trata dele. Veja aí que é ele realmente. Ô raça hipócrita. Agora eu vou borrar a imagem dele para que ele porventura não venha derrubar o vídeo alegando que estão usando a minha imagem. A gente sabe que esses caras adoram que usem a imagem dele, adoram que falem deles, mas se for mostrando a verdade, aí eles não querem, aí eles querem derrubar os vídeos alegando direito de imagem. Então eu vou borrar para evitar, para não dar essa brecha para ele. E eu quero que você preste muita atenção nesse episódio, porque é um vídeo que ele fez em resposta justamente pelas duras críticas que ele está recebendo, inclusive dos próprios evangelhos. Não é nem dos que eles chamam de internautas, né? Eles chamam a gente de internautas, como se fosse todo mundo louco, né? Pirado, sei lá, internados, internautas. É complicado esse nome, né? A mídia classificou as pessoas que navegam na internet como nós de internautas. Então não é nem os internautas como eles chamam, é os próprios membros da igreja dele, dizendo, olha pastor, isso aí não ficou legal, eu não concordo com isso. E aí ele faz um vídeo aqui, revoltado com aquele jeito dele, respondendo a essas pessoas. Então vamos ver juntos aqui. Sabe qual é o problema? Olha, se tem uma classe, ou melhor, se tem, né, tinha, mas na época de Jesus não suportava, era religioso. Isso é verdade. Agora o engraçado é que ele se fala de religioso falando da gente, sendo que o religioso é ele. Nós não estamos mandando ninguém aqui fazer parte de nenhuma religião, não é? A gente diz o quê? Que o sacrifício de Cristo já foi o suficiente. Você não precisa mais viver em doutrinas aí que esses caras como ele passam, porque o próprio Cristo pagou o preço e hoje a gente vive na graça. Basta apenas estar de acordo com que Cristo, com os ensinamentos de Cristo, nada mais do que isso. Mas ele, né, ainda insiste na prestação de culto. Você tem que ir para a igreja dele lá certinho, rezar, pagar dízimo, esse tipo de coisa. Então o religioso é ele, mas ele inverte a situação, porque isso também é uma tática, inclusive comunista, que diz que acusa o teu inimigo do que você mesmo é. Então olha só os argumentos e o tipo de estratégia que o cara usa. Vamos lá, vamos continuando, que isso é só o começo. Ô raça hipócrita e farisaica é essa? E lamento dizer que essa raça não foi extinta, ainda está no meio da igreja evangélica. Outra coisa que eu acho super interessante, família, você vê que a gente aqui tem que medir as palavras, a gente tem que ter o maior cuidado, né, qualquer coisinha que fala. Mas o cara aqui ele fala em raça, essa raça, como se a raça dele fosse diferente. Ele está dividindo essa raça.
não é? Eu acredito que ser humano não tem raça. Todos nós somos iguais, independente da cor, independente da nacionalidade, da região onde você nasce. Nós somos todos humanos, somos todos iguais. Mas então não tem raça. Mas esse cara tá dizendo aí que é essa raça. E aí não recebe nenhum processo, não tem problema nenhum, porque ele faz parte do sistema. Se a gente falasse metade do que um cara desse fala, de um Silas Malacheia fala, você não tem dúvida que eu sairia daqui preso. Mas ele pode, não é? Então veja só, pra mim, lamentável o que ele falou aí. Criticam tudo, falam de tudo e não fazem porcaria nenhuma. E Jesus Cristo também não criticava o que estava errado não, senhor Silas? Eu acho que o senhor tá meio por fora do evangelho, né? A gente vai ver as coisas erradas e ficar calado? Isso não é ser cristão, é ser cúmplice do pecado. Não são capazes de dar um folheto pra ninguém. Não são capazes de dar um folheto pra ninguém, família. Eu acho que a Bíblia dele, né, família, é diferente da nossa. Deve ser isso. Eu acho que deve ser esse realmente o problema. Porque ou tem algum capítulo a mais que a nossa, algum evangelho a mais. Porque em momento nenhum eu vi Cristo ou os apóstolos distribuir folheto. Não vi, não. Então, estranho, né, família? A dele é diferente da nossa. Não são capazes de evangelizar ninguém. Mas para criticar tem uma língua tão grande que quando morrer, não é um caixão, não. O caixão maior para a língua e o menor para o corpo. É igreja em carnaval, isso é absurdo. Vão lá para sambar. Exatamente, seu Silas. O senhor foi lá para sambar lá com a sua turma. Por quê? Porque são pessoas apegadas ao mundo, que não querem deixar os maus costumes do mundo, e aí querem dar uma maneira, né, criar uma maneira de trazer isso para dentro do evangelho. Igualmente a própria Igreja Católica fez, trazendo todos os feriados pagãos, as crenças pagãs para dentro do catolicismo. Infelizmente, até os católicos hoje, que estão lendo mais as escrituras, estão vendo que isso é verdade. E é por isso que as igrejas andam tão vazias. E aí, agora chegou a vez deles, né, de trazer o carnaval para dentro da igreja. Você vê, festa da carne, festa onde é homenageado toda a casta de demônios, e esse cara quer trazer isso para dentro do evangelho e ainda por cima não quer ouvir críticas. Eu já disse o que eu penso sobre esses caras, eu deixei bem claro isso aqui em outros vídeos. Na verdade, eles não têm nenhuma fé no evangelho, em nosso Jesus Cristo, nosso Yahushua. Eles não têm. Na verdade, esses caras são maçons e traz as regras deles, as doutrinas deles para dentro do cristianismo, porque eles sabem que se eles abrissem o jogo, olha, isso aqui é uma maçonaria disfarçada, isso aqui é um templo pagão, as pessoas não iriam. Então eles trazem isso para dentro do evangelho e aí fazem as pessoas realmente caírem no erro e no engano. Isso é que é o fato, né, família? Mas continuando, vamos ouvir aqui o que é que ele tem mais para dizer. Não sabem o que estão falando. Os críticos que gostam de falar mal de tudo e tudo aquilo que fere a sua religiosidade, e aquilo que ele aprendeu como padrão de cristianismo, ele quer meter o pau, julgar, falar bobagem e falar mal. Essa gente que só é crente em quatro paredes, sabe? Esse evangelho, sabe? Esse evangelho... Ele fala que só é crente em quatro paredes, né? Mais uma vez deixando claro, na visão dele, que para ser um crente verdadeiro, então teria que fazer o que ele faz, né? Sair em carnaval, pintar o rosto como os pagãos fazem, né? E participar da festa do demônio. Para a pessoa ser um cristão de verdade, na opinião de Silas, tem que fazer isso. Aí você vê, o nosso Cristo, quando ele andou pela terra, ele entrou em bar, ele entrou em casas de má fama, né? De prostituição, mas ele não participava daquilo. Tava lá o pessoal tocando uma música, né? As mulheres ali em cima dos caras, mas quando Cristo chegava nesses lugares, ele trazia a santa paz de Deus para essas pessoas. Elas paravam, elas choravam, elas se ajoelhavam diante dele ali e reconheciam o Pai nele. Era isso que acontecia. Jesus não saía pulando no meio daquele pessoal, que é o que esse pessoal está fazendo, né? Porque eles querem inclusive usar isso. Não, mas Jesus entrou em casas de prostituição, então por que é que nós não podemos, né, fazer como ele? Porque vocês não estão fazendo como eles, vocês estão fazendo a festa, estão tocando sambinha. Ah, mas a letra é homenageando Deus. Não tem essa. Não tem essa. Esse ritmo não foi criado para isso. O próprio ritmo, ele leva você a mexer o corpo, a fazer danças sensuais. Isso é fato. Fato. Você vai ouvir o toque do carnaval e vai ficar parado? Foi criado para isso. É feito você querer agora também criar a dança do ventre para Jesus. Você já pensou uma dança que já está dizendo o próprio nome, dança do ventre. O toque é sensual. Então o que eles estão fazendo é isso. E ainda quero usar esse exemplo de Cristo que não bate. Você vê
todas as escrituras, quando Cristo entrava nesses lugares, as pessoas paravam o que estavam fazendo para ouvir o que ele tinha a dizer e se convertiam. Muitas delas saíam daquele lugar ali e nunca mais voltavam. Porque o cristianismo se trata disso, é você renunciar ao mundo, não é? Aquela passagem do rico, né, que ele diz, olha, Senhor, eu já pago meu dízimo, eu já ajudo os pobres, o que é que me falta para ganhar o reino dos céus? E aí Deus diz, pega tudo que tu tens e dá aos pobres e me segue. E aí o cara correu. Então você vê, você tem que abrir mão dos seus desejos da carne, do desejo do mundo, das festas pagãs e seguir a Cristo, só isso. Mas ele não, ele quer colocar a festa pagã dentro do cristianismo, como se fosse ele mesmo o próprio Deus. É um absurdo, família, mas vamos seguir aqui. Que só presta para você estar dentro da igreja, mas que você não faz aquilo que Jesus falou, você está por fora. Você que critica, teu cristianismo é medíocre, para não chamar você de medíocre. Se a gente é medíocre, o que esse cara é? O que esse cara é? Herege, no mínimo. Como fala o Rômulo, é um herege. Mas continuando aqui. A igreja que eu sou pastor, nós temos uma bateria entre 80 a 100 componentes, treinada por um profissional. Profissional de quê? Do samba? Olha só. Olha como ele fala com orgulho, ó. Parece mesmo, tá bom dele participar, né, das escolas de samba e participar lá daquela pontuação pra ver se vira campeão. Porque é o orgulho que o cara fala, fomos treinados por profissionais. Profissionais do quê? Do mundo? Da carne? Parabéns pro senhor, né? Sabe o que a minha turma faz? O trabalho é chamado reação contra o pecado, né? Reagindo contra as trevas. Reação contra o pecado e reagindo contra as trevas, participando dela e estando no meio dela. Muito bem, continuando. Então, uma bateria profissional, tá? Que é ensaiada durante o ano e no período de carnaval, depois das 22 horas, jovens, homens, mulheres com uma camiseta fora a bateria vão para as áreas de grande destaque de carnaval aqui nos bairros do Rio de Janeiro. Olha só o que ele falou, família. O pessoal que participa da igreja dele, que vai para esses blocos, depois que bate as horas, 10 horas, eles saem e vão se encontrar com as outras pessoas que, segundo eles, estão no mundo. Não é aquelas outras pessoas que estão bêbadas ali, aquelas outras pessoas que estão participando daquelas festas, fazendo aquelas danças, não é? Quase que pornográficas. Então eles vão lá se juntar com essas pessoas. Olha só no que isso não pode dar bom, né? Então olha só, vamos escutar. E aí, a nossa turma vai para esses lugares, sabe? E você não sabe de ter que controlar homem querendo passar a mão nas meninas. Olha só, tá vendo? É claro que isso vai acontecer. Da igreja. Você tá falando que você não sabe. Aí tem a Não, a gente sabe sim. A gente sabe sim, senhor Silas. É claro que ia dar nisso. Só o senhor pra achar que não ia dar nisso. Bateria e tem a música no ritmo de samba. Porque eu também não conheço o ritmo do diabo nem de Deus. Depende de quem usa. Depende de quem usa não, Silas. Tem ritmos que a gente vê que não condizem com a paz que Deus traz. Tem músicas que são criadas para erotizar. Tem músicas que são criadas realmente para macumbaria, para bruxaria. Tem isso sim. Não vem com essa não, Silas. Eu não conheço. Isso aí é ritmo do diabo. Eu não conheço ritmo do diabo ou de Deus. Vamos lá. Vamos ver os vídeos aí agora. Batam palmas todos os povos. Eu deixei só um trechinho para depois eles não quererem derrubar o nosso vídeo dizendo que a gente tá usando a música deles, né? Mas o fato é que você viu até umas pequenas imagens aí, eu vou colocar aí para você ver. Tem uns caras ali fazendo pinturas igualzinho aos pagãos, família. Então a religião é o que a gente já falou aqui, eu e vários outros canais também falaram sobre isso. De fato estão trazendo o paganismo para dentro do cristianismo, juntando tudo que é pagão, juntando tudo que é da maçonaria para dentro do cristianismo. E para fazer isso eles manipulam, né? Eles fazem aquela corrida na Bíblia, pegam um trecho que aconteceu lá em Gênesis, aí corre, vai lá para Apocalipse, aí volta para Salmos e assim faz aquela misturada de Bíblia que é para apoiar essas doutrinas maçônicas e essas doutrinas pagãs, porque o cristianismo mesmo, como eu falei aqui, dei os exemplos, ele não tem parâmetro para isso. Mas aí como esses caras como o Silas, por exemplo mesmo, que é um psicólogo, né, um cara muito estudado, eles aprendem justamente a fazer isso aí. Eles aprendem a fazer essa correria para que aí uma pessoa, quando questione, ele coloque ela no bolso, mentindo para ela, fazendo essa distorção do cristianismo. Então isso não é aceitável, meus irmãos. Se você está nesse erro aí, você vê até a imagem dessas menininhas aí, né, da igreja dele, você vê que é umas pessoas que a última coisa que está na cabeça delas é Deus. Elas querem é brincar, elas querem participar do mundo e eles sabem que fazer esse tipo de coisa agrada o povo. O povo ainda está na carne. Não é que a pessoa que está ali dentro de uma igreja, ela realmente está
um Deus no coração, ela está procurando Deus. E aí encontra um pastor como Silas, aí é que ela desvia-se mesmo do caminho. Então, meus caros irmãos, fica aí a informação verdadeira. Isso não faz parte do cristianismo. O cristianismo é, de fato, abrir mão dessas coisas, e o que Silas está fazendo é introduzir mais as pessoas e ainda dar legitimidade a isso, para que na cabeça delas, elas ainda pensem que não é pecado. E aí volta mesmo os tempos de Sodoma e Gomorra, porque o que acontecia ali é que aquele pessoal não sabia o que era certo e o que era errado. Aí aconteceu tudo aquilo, todos aqueles castigos, para que as pessoas viessem a aprender. E o Brasil, infelizmente, família, com tanta blasfêmia que está acontecendo aí, e os cristãos baixando a cabeça para esse tipo de coisa, a nossa nação ela vai deixar de ser esse lugar tranquilo e vai se tornar realmente um lugar castigados por Deus. E eu estou vendo aí esses últimos acontecimentos que eu não posso falar, com a mão de Deus pesando sobre a nossa nação. E é nessa hora que o cristão verdadeiro deve rezar e pedir a Deus que acalme a sua ira. Então eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto. E que Deus tenha piedade de todos nós, meus caros irmãos.